Estamos aqui para mais um episódio do Mentes que Conectam, aqui nessa casa, na Band RS. Estamos com o Mentes que Conectam, que tem esse propósito de poder convidar a reflexão sobre a nossa trajetória pessoal, nossa trajetória profissional, como é que está a nossa saúde e também das finanças. São três pilares que conversam muito um com o outro. E agora, a nossa conversa vai ser sobre quebra de um grande tabu. E um tabu que eu tô ainda conversando comigo também e tô quebrando, porque as pessoas têm muito preconceito com a arte de vender. Ainda é associado a pensamentos negativos, tem muitas travas. E para a gente poder ter essa conversa, eu tenho um convidado muito especial. Estou com o coração aqui com muito quentinho, porque além de tudo tem um carinho pessoal, né? Que é o João Lucchesi. O João Lucchesi, ele é franqueado da WhatsApp. Ele é mentor de vendas com forte atuação no desenvolvimento de pessoas e negócios. E tem uma outra coisa que eu vou colocar agora no currículo do João, que ele é amigo do meu filho, né? Acompanhei durante muito tempo, vi jogar bola, vi surfar. Então é por isso que realmente eu estou muito emocionada, né, João? Obrigada por ter aceito esse convite, obrigada por poder estar conversando contigo hoje numa outra condição, agora aqui meu convidado. Obrigada por ter aceito. Show, show, Jaque. Fico muito feliz, muito grato também pelo convite. É uma honra estar aqui contigo e realmente é um prazer enorme, né? Ver, enfim, desde a gente se conhece há bastante tempo aí como amigos aí do Zé, do seu filho, e agora tá tendo a oportunidade de estar aqui, enfim, muito legal e espero que seja uma conversa muito boa e de muitos insights aí para nós e para todo mundo que puder acompanhar. Não tenho dúvidas, a gente já pode começar convidando as pessoas que nos acompanham, porque realmente é uma temática que a gente, a começar, né, quando eu estava te acompanhando, depois aqui vai estar o tempo inteiro passando a rede o arroba do João, porque ele tem dado muitas dicas importantíssimas sobre essa questão do vender, do posicionamento de mercado, posicionamento de marca, posicionamento, postura realmente que a gente tem que ter diante dos negócios. E tem um dos teus vídeos que tu diz assim, pessoas que em alguns momentos estão dizendo assim, agora, porque nós estamos gravando final de dezembro. Sempre os episódios ficam, são Uhum. atemporais, mas a gente está lançando agora final de dezembro, final de 2025. E tem ainda, por incrível que pareça, pessoas que dizem, não, quando março chegar, não, só depois, quando chegar, agora o pessoal vai estar de férias. E acho que ainda tem pessoas que acham que o tempo para. Elas não ouviram a música do Cazuza que diz que o tempo não para, né? Então, a gente vai conversar sobre, João, sobre esses aspectos. Só Sim. primeiro, eu acho que é muito legal que tu fez administração. Não, direito. Ah, tu fez Direito. direito. Sou Olha, do é direito. isso, tu é do Eu vou direito contar um também. pouquinho. É. É isso. Então, e aí, do direito, agora tu é um franqueado da WhatsApp, Isso. premiadíssimo, né? Já tem fotos e tem homenagens do Flávio Uhum. Augusto, que é um dos ícones da área. Conta um pouquinho como é que chegou. Sim, show, show de bola. Bom, pessoal, a minha trajetória, né, vamos dizer assim, ela começa primeiro que aqui em Porto Alegre, eu sou natural mesmo de Porto Alegre, eu não moro aqui mais, né, eu moro hoje em Sim. Florianópolis, fui para Santa Catarina, mas sou gaúcho, colorado, enfim, tudo que acompanha aí um bom gaúcho aqui de Porto Alegre. Sou de uma família que sempre teve uma estrutura muito boa, segura, uma certa estabilidade, até mesmo porque meus pais são funcionários públicos. Então eu sempre, vamos dizer assim, bebi dessa fonte de direcionamento até de vida profissional. Então, tirar boas notas na escola, fazer aí uma boa faculdade, passar numa boa universidade, tirar boas notas para seguir o caminho, vamos dizer assim, tradicional. Só que eu acho legal até fazer uma pontuação assim dessa parte da vida para chegar até onde eu tô hoje, que quando eu tinha mais ou menos ali 16, 17 anos para decidir o que de fato eu ia querer fazer da minha carreira, e eu acho que isso é um grande paradigma para todo mundo, né? Porque o nosso sistema ele é feito para que a gente tome uma decisão, talvez uma das maiores decisões da nossa vida, com uma idade que muitas vezes a gente não tem uma maturidade para tomar essa decisão. Então eu lembro que eu tinha muitas dúvidas do qual caminho seguir e tudo mais. A minha família ela é da área do direito, então de certa forma não que existiu uma pressão intencional, mas alguma coisa implícita, enfim.
E nesse meio tempo eu pude ter uma oportunidade de uma bolsa de estudos para uma universidade lá nos Estados Unidos, onde eu cursaria, inclusive, a área de business, né, de administração, que era uma área que eu pensava. É por isso que eu te vejo, pra mim É. tu é dessa área. Só que, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, eu passei também na Federal aqui para Direito, na URGS aqui. E aí, como, enfim, era uma boa oportunidade também de aperfeiçoar mais o meu inglês, o que depois também até conecta um pouco com a minha história, a importância do inglês na vida das pessoas, o que foi muito importante na minha, eu decido por fazer essa experiência, ficar um ano lá, tranquei a faculdade aqui, enfim. E aí foi um momento muito bacana, assim, de experiência de vida, de morar sozinho, de ter os meus desafios ali como pessoa, ali como jovem de 18, 19 anos, estava começando ali, né, a ter que trabalhar também, já ganhar um dinheiro ali nos Estados Unidos, eu até trabalhei um tempo ali na própria universidade, enfim. E nesse meio tempo eu conheci mais sobre o empreendedorismo. E isso muito na época ali que estava começando ainda o digital, né? Pessoas que hoje a gente vê como o próprio Flávio Augusto, Geração de Valor, o Thiago Nigro, né, o Primo Rico, entre outros, falavam já disso e era uma coisa que até aquele momento eu não tinha ouvido. Eu comecei a enxergar que talvez havia um outro caminho diferente do que era o tradicional de só fazer faculdade, tirar boas notas, passar num concurso ou, vamos dizer, estagiar e trabalhar depois numa grande empresa. E aquilo brilhou para mim, brilhou o meu olho. E lá nos Estados Unidos, por mais que foi uma experiência incrível, tinha algumas dificuldades até na questão de ser imigrante, um valor também que é muito forte para mim, a questão da liberdade. E eu sentia que por estar lá, por ser imigrante, isso me tirava um pouco dessa liberdade, tinha várias limitações por ser estudante, pelo visto, e eu sempre quis fazer todas as coisas do jeito certo. E aí eu optei por voltar ao Brasil e terminar e cursar o direito, só que já com esse olhar, vamos dizer assim, voltado ao empreendedorismo. E isso vai logo, logo se encaixar também com o inglês e com as vendas e como que eu cheguei até aqui. Porque o que acontece? No direito, a gente sabe que, até como tu falou no início, tem muito essa coisa do preconceito com vendas, essa coisa que não, o advogado não vende, né? Uma coisa que fica até um estigma, assim. Só que, bebendo muito dessa fonte, dessas pessoas ali, empreendedores, empresários, que falam, propriamente o Flávio Augusto fala, né, que vendas é a primeira habilidade que não só quem é empreendedor, mas todo mundo tem que ter, certo? E vendo isso, eu já pensei assim, poxa, então, beleza, eu estou fazendo faculdade de Direito, mas eu quero aprender sobre vendas. Deixa eu aprender. Então, eu comecei a estudar, comecei a ler livros, comecei a me inteirar disso. Em dado momento, até quis trabalhar nessa área junto ali com o Direito, mas por motivos ali até mesmo de questão burocrática da URGS, eu não consegui um estágio numa empresa que não liberou, por quê? Porque era na área administrativa, comercial, não era na área jurídica. Ou seja, o sistema, de certa forma, estava me congelando, me impedindo de, poxa, abrir, né, o meu leque de possibilidades, de habilidades, enfim. E eu lembro que aquilo me deixou bem para baixo, bem triste. Eu tinha ali meus 18 para 19 anos, ia estagiar numa empresa grande, assim, estava bem empolgado. Só que aí, pelas tantas, veio a pandemia. E aí a pandemia, como todos sabem, né, nossos planos, nossas ideias, muitas vezes tiveram que mudar, a faculdade parou e tal, e eu lembro que eu estava num certo limbo, assim, do que eu ia fazer, estava bem, né, duvidoso, porque queria ir para uma área e tal, mas meio que não estava conseguindo achar o como, né, a ferramenta, vamos dizer assim, o veículo. E aí lá pelas tantas, eu já segui o Flávio Augusto, já tinha até lido alguns livros dele e tal, ele posta um story na rede social dele, divulgando uma oportunidade que ele ia abrir para participar de um treinamento de vendas com ele e que, se fosse o caso, poderia até mesmo vender produtos da WhatsApp e tal e fazer uma renda de casa, porque naquele momento estava tudo fechado, a pandemia. Só que naquele primeiro momento eu não estava nem pensando em fazer uma renda ou algo do tipo, porque eu queria realmente o aprendizado, né, das vendas. E naquele momento era um momento que eu ainda não trabalhava, não tinha algo fixo, não tinha muito dinheiro e era gratuito. Então, opa, gratuito, aprender com o Flávio Augusto, né? Não sou louco de não tentar. E aí eu entro despretensiosamente nessa apresentação, só que por trás desse treinamento de vendas que tinha, até, que enfim, tudo que a gente desenvolve, tinha uma oportunidade de, dentro do ecossistema ali da WhatsApp, ter um plano de carreira, onde você começava ali como vendedor, onde você focava em fazer vendas e tal, e depois você começava a liderar, recrutar pessoas, ter um time comercial, desenvolvendo habilidades não só de vendas, mas também de gestão de pessoas,
E tudo isso no modelo home office, porque estava na pandemia naquele momento, Sim. certo? E foi um período de muito, muito aprendizado e foi muito importante para minha carreira, porque naquele momento, quando a WhatsApp, que era uma rede, continua sendo a maior rede hoje de inglês para adultos, mas naquele momento encontrou o seu negócio num risco de quebrar, como muitos negócios quebraram, porque a WhatsApp sempre foi muito forte no presencial. Sim. Naquele momento tinha mais de 400 escolas presenciais funcionando. E, ou seja, naquele momento teve que parar, tudo fechou. E aí o Flávio, ele, vamos dizer assim, desce da sua cadeira de presidente, CEO, lá para a base, para desenvolver um novo projeto online, para trazer pessoas, trazer talentos, descobrir profissionais que às vezes não teriam acesso fora do mundo digital, mas que no mundo digital ele poderia encontrar. E aí, naquele período inicial ali da pandemia, 2020, 2021, 2022, eu pude beber muito da fonte de mentorias, de encontros com eles, porque quem tinha os melhores resultados e as pessoas que, vamos dizer, surfaram a onda mais rápido ali, foram os primeiros líderes, puderam beber muito dessa fonte. E eu fui muito privilegiado, porque pude aprender ali com relação a vendas, a liderança, a mentalidade empresarial, empreendedora, que ele prega muito isso dentro dos negócios. E ali, em resumo, né, depois de 2 anos, eu chego ao ápice ali daquela carreira ali, chego a franqueado, com 22 anos. Tive o prazer ali de bater o recorde, que até hoje a gente brinca ali que é meu, de o mais jovem franqueado, de ter batido a meta ali com 22 anos, enfim. E de lá para cá venho desenvolvendo ali as equipes comerciais, os times, de até abrir uma EdTech em Floripa, foi o que me trouxe também para Florianópolis, né? Além de toda a questão da qualidade de vida, de sempre ter pensado em me mudar para lá, eu pude abrir um escritório ali da WhatsApp por um tempo, enfim, foi uma experiência de muito aprendizado. E posso dizer que vendas realmente abriu assim o meu caminho para realizar o que eu vejo que é o meu grande, talvez, propósito, enfim, que é a questão da liberdade, né? Eu acho que vendas é muito sobre isso, do que você pode construir para que você consiga realizar os teus sonhos, os teus objetivos, e que, por uma etapa da minha vida, dá para dizer que eu consegui concretizar isso. Com 20, 22 anos ali, pude sair da casa dos meus pais, pude ter minha independência inicial de vida, vamos dizer, e abriu caminhos para coisas muito maiores que seguem aí pela frente. Tu vê, né? Eu estava te escutando aqui, João, e vendo como é importante a quebra dos preconceitos. Porque é muito comum as pessoas acharem que há pessoas que são privilegiadas, pessoas que são mimadas. Parece que não tem valor, isso me incomoda muito. Quando se olha e dizer, ok, nós vivemos num país com muitas injustiças, nós vivemos com um país com muitas adversidades, que realmente as pessoas largam e arrancam de condições. Acho Uhum. muito bacana e nobre quando tu diz e reconhece que a tua formação e a tua base ela é muito diferenciada. Sim, Mas também é muito comum que pessoas que tenham essa base diferenciada sejam acomodados e sim. que fiquem e que às vezes tenham medo de correr riscos porque foram protegidos. E tu não, tu pega toda essa base que tu tem, tu valoriza ela e sai realmente rompendo padrões, rompendo. Então, isso é muito bacana, e é muito mérito, Uhum. né? Olhar assim a tua história, eu vi, eu sempre acompanhei e sempre vi, eu tenho essa lembrança de ti desde pequeno com a ousadia. Uhum. Tanto que o surf, e hoje Sim, eu uso, né? Eu uso o surf como uma metáfora de carreira, sim. e eu pergunto para as pessoas qual é o tamanho da onda que tu quer surfar. E isso impacta muito. Uhum. Das pessoas entenderem que surfar onda grande requer um preparo diferenciado. Sim. Então eu faço várias analogias com o Eu adoro surf, essas analogias também, eu faço bastante. porque ela é sensacional. O prazer do surfista não é quando a onda acaba, é estar na onda. E ele tem que estar em Uhum. estado de presença total, senão toma Sim, onda na cabeça ou vai parar, sei lá onde, né? sim. Então eu faço muitas correlações. E eu lembro sempre de ti com essa ousadia no futebol, no surf. Mas realmente, quando tu traz para a carreira e tu rompe com toda essa trajetória um pouco forte da família, com Uhum. uma carreira pública, o direito as pessoas levam muito o direito para essa questão de Sim. vamos fazer concurso, vamos garantir, Uhum. e tu sai total da lógica da garantia e vai empreender e bebe na melhor fonte, né? Porque realmente a cabeça do Flávio Augusto é diferente. É uma Sim. cabeça que funciona numa batida. Eu tive o prazer de estar com eles fazendo um curso de vendas, que eu também estou Sim. querendo, porque vem, uma que eu sou de uma outra geração e de uma formação onde a psicologia e o direito são Uhum. duas áreas que têm muito preconceito com essa Uhum. questão de mercado nós não somos treinados, educados para isso.
E aí eu tive lá com eles e realmente, assim, tu olha para a cabeça dele, é uma cabeça muito inquieta mesmo. Sim. E nessas tuas aprendizagens, depois que daí tu monta os teus negócios, tu bebe nessa fonte, e agora, com essa lente de quem já vem há algum tempo, que agora tu já é um sênior, Uhum. já tem realmente Sim. essa expertise no rápido tempo, Uhum. o que que acontece que é tão difícil as pessoas venderem, as pessoas entenderem que vendas é algo muito fundamental? Qual é a tua Uhum. visão? Bom, eu acredito que, primeiro, as pessoas elas não têm a visão correta do que de fato é vendas. As pessoas acham que vendas, isso traz do senso comum, muitas vezes é enganar as pessoas, é persuadir, é tirar vantagem. E vendas também dentro desse contexto é visto até mesmo em conversas aí de famílias, em churrascos de domingo, como, vamos dizer assim, uma última opção, certo? Quando, sei lá, uma tia fala do seu sobrinho, ah, não, porque o meu sobrinho está procurando trabalho em tudo que é lugar, até em vendas. A gente ouve esse tipo de comentário. Por quê? Porque as Uhum. pessoas não têm a real dimensão do que é vender. Acho que vender é ser charlatão, acho que vender é saber só se comunicar bem, certo? Quando, na verdade, vendas eu digo que é um misto, assim, para você ter sucesso na área de vendas, é um misto de três coisas. Isso o Flávio Augusto fala muito disso, eu acredito nessa premissa. Primeiro é técnica. E diferente do que as pessoas pensam, não é você só saber falar. Porque eu já vi pessoas muito tímidas, inclusive até o Flávio fala muito que ele era uma pessoa tímida, que desenvolvem a habilidade dessa comunicação a partir de um passo a passo, de uma ferramenta, de um método. Então, existe método em vendas, existe técnica, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você também ser uma pessoa ambiciosa. Para você ter sucesso em vendas, você precisa ter fome, que a gente fala, que é querer mais, que é querer, como você falou das ondas, é surfar uma onda grande, querer quebrar padrões, querer sair da média. E além disso, uma terceira coisa que essa é muito importante, também todas são, mas essa aqui eu acredito que, não digo que é a mais importante, mas ela talvez seja a mais difícil de desenvolver, que é a questão da gestão das emoções. Quem trabalha com vendas precisa lidar bem com a gestão das emoções, porque é um trabalho que você vai conviver com a rejeição. E nenhum ser humano gosta de ser rejeitado. A gente não gosta do não. Só que não é uma questão de gostar ou não. O bom vendedor, ele entende que vendas não é só algo que faz parte, que o não é algo que faz parte, mas que é algo necessário. Ou seja, que ele deve buscar. Porque quando você busca o não, como vendedor, o que está acontecendo? Você está chegando mais perto do sim. Porque existe ali um padrão, uma estatística que a partir de determinado número de nãos, e aí cada modelo, cada negócio, cada método vai diferir, você chega no sim. Então o vendedor ele tem que entender a importância do não. E esse entendimento básico que eu estou falando aqui, as pessoas não têm, certo? Então as pessoas acham que é uma coisa de baixo escalão, quando na verdade não é. Sim, e eu tenho trabalhado, conversado bastante com o pessoal do Cindy Lojas, que hoje vem fazendo um trabalho super bacana, o nosso Cindy Lojas aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, sensacional, para poder começar a trabalhar essa área da venda como Uhum. carreira. Sim. Porque o que que acontece, o que a gente vê também é aquela coisa assim, ó, não deu em nada, tenta lá fazer uma venda, como se fosse um Uhum. bico. Sim. E é muito interessante que quando a gente vê pessoas que têm anos em vendas, essas pessoas não sentem que elas têm uma carreira. Uhum. E eu fico, por que você não entende que isso é uma carreira? Por que Uhum. você, que a pessoa que, fazendo uma conversa, a gente entra agora no Natal, nós estamos indo nas lojas, a gente começa a conversar com as pessoas, a gente vai perceber que a pessoa não entende que ela está desenvolvendo algo extremamente importante na identidade profissional dela e que isto Uhum. é sim uma carreira. Sim. Que eu não tenho nem usado muito a expressão carreira, né, Uhum. João? Porque as pessoas acham que carreira tem a ver com o advogado, tem a ver com o engenheiro, tem a ver com algo de status. Uhum. E acaba tendo um pouco de preconceito. E a outra coisa é essa geração jovem que está aí, que às vezes não tem a maturidade que você teve lá atrás, porque você é um jovem, Uhum. e então ainda bem mais jovem, que é entender que é uma construção. Uhum. Como as pessoas têm muito o Mediatismo, imediatismo, né? então parece que quando tu fala carreira, tu está falando em degraus e tu está falando em algo linear. Uhum.
quando não é linear. Olha Não só o é. que você está dizendo. Ah, das experiências que foram aparecendo, eu fui vivendo e fui me descobrindo. Isso é carreira. Uhum. Ela vai acontecendo na medida que os fatos vão acontecendo e você vai entendendo. Bah, aqui meu olho brilhou, isso fala sobre o meu jeito de ser, eu me sinto melhor aqui. E a pessoa que está aberta a olhar, a pessoa vai pegando Uhum. isso. Mas eu quero voltar nos pontos que você mencionou agora aqui, João, que até assim, ó, o Gui fica nos bastidores, pessoal, vocês não enxergam É. ele, porque ele está atrás das câmeras, né? Mas é ele que me dá o suporte, meu parceiro, tem sido um presente que eu ganhei da Band aqui. De vez em quando o pessoal não entende que a gente dá uma parada é porque ele está avisando que o tempo está esgotando, a gente olha assim, diz o que aconteceu. E a gente estava conversando aqui nos bastidores e o Guilherme estava dizendo, isso eu não sou bom. Tô te entregando aqui, Gui. E aí eu disse assim, mas sabe que uma vez eu estava vendo um TED, agora eu não vou lembrar, e falava que essa dificuldade da venda tem a ver com isso que você estava falando, que é a emoção, Uhum. que às vezes está muito vinculada ao orgulho. Sim. Porque parece que se eu for vender o meu trabalho é porque eu estou precisando. Uhum. Então tem a ver com orgulho. Eu me lembro que aquilo foi assim um quebrar para mim de paradigma e de me olhar no espelho e me questionar o que acontece que eu tenho vergonha ou sinto que estou fazendo algo errado por eu estar vendendo o meu trabalho. Eu Sim. vendo super bem os outros e Sim. eu não me vendo. E aí, ainda bem que eu acredito que casa de ferreiro espeto de ferro, dão de pau. Eu disse, bom, Jaqueline, tu é psicóloga, vamos pensar no assunto, vamos trabalhar o Aham. autoconhecimento. Mas vamos pegar essa questão da timidez, porque é muito comum, existe uma quantidade de pessoas bastante expressivo, um número expressivo de pessoas que se acham tímidas. Uhum. Muitas vezes as pessoas não são tímidas, elas são observadoras, elas não são extrovertidas, Sim. mas isso seria uma outra conversa. Mas para essas pessoas que se consideram e que são tímidas, você mencionou que a importância da técnica. Uhum. O que a técnica pode ajudar? Vamos explorar um pouquinho Sim. mais a técnica. Eu posso só antes fazer um paralelo e daí Claro, conectar com isso, claro, porque a conversa é nossa, o espaço é nosso. é como tu falou ali da questão, até que o Guilherme comentou, não sou bom nisso, não vendo, e tu também citou aí teu exemplo. Só que, na verdade, eu tenho um entendimento, e aí volta até o que a gente falou antes, que as pessoas têm a visão errada de vendas, porque, na verdade, tudo é vendas. Sim. Você, não importa se você, às vezes, não está empreendendo, não está vendendo um produto ou serviço diretamente, não está falando com a pessoa, mas você está vendendo. Você está vendendo seu tempo, em troca de dinheiro. Mas você está vendendo alguma coisa. Só que quando você, vamos dizer, deixa essa significação de lado, e mas não é bem assim e tal, você muitas vezes não está usando do poder que vendas têm. Porque quando você tem essa percepção, tá, beleza, mas então posso vender o meu tempo, ou posso vender algo, né? E você aprende essa habilidade, você consegue potencializar para vender além do que só o seu tempo, se é o que você busca. E aí entrando no que tu disse ali, né, da questão da técnica e timidez, e é muito louco, porque ao longo desses anos, eu já vi de tudo. Eu já liderei milhares de pessoas e a maioria das pessoas ali, como em qualquer projeto, mas principalmente em vendas, que há um turnover muito grande, ou seja, né, muitas pessoas que entram, né, muitas que saem, poucas que acabam dando sequência. Só que uma crença que eu quebrei é que eu achava que para você se dar bem em vendas, você tinha que ser uma pessoa mais comunicativa ou algo do tipo. E eu lembro, tinha até uma menina, enfim, não precisa citar o nome, mas primeira vez que ela me ligou, eu nem consegui ouvir a voz dela, assim, era tão baixinha, sabe? Tipo, oi, tal, eu quero ajuda, quero sua ajuda para vender e tal. Eu perguntei o que ela queria, qual era o sonho dela e tal. Ah, beleza. Agora como mentor. Não, isso ainda Isso no antes, ainda. projeto Uhum. do franqueado que eu Sim, acabo, de certa forma, eu mentoro também sim. pessoas ali dentro das vendas, né? E aí, cara, não, beleza, vou te ajudar. Só que ela era uma pessoa que queria muito. Tinha aqueles outros atributos, da Fome. ambição, fome, sabe? E era forte também na questão da gestão das emoções, conseguia lidar com isso. E aí ela foi desenvolvendo a técnica. Porque a técnica se aprende com treinamento, se aprende com habilidades ali que você vai desenvolvendo, se aprende fazendo também, precisa fazer também, não é só ficar nos bastidores. E aí ela se tornou uma das maiores e melhores vendedoras ali naquele momento que ela estava no projeto. Ou seja, daí quebrou um paradigma. Cara, realmente é sobre técnica, é sobre treinamento e é sobre muita questão, como eu falei, da ambição e da gestão das emoções. E não você ter o jeitinho para vendas, sabe? Isso do não do jeitinho é algo que é fundamental, porque realmente também a gente tem um dado histórico
que no passado, e ainda mais no Brasil, esses dias a gente estava lembrando da época que tinha uma propaganda que era do Gerson, que era jogador Uhum. da seleção brasileira, que era o jeitinho do. Tudo, como é? Tudo, o jeitinho que dá certo. Né, Uhum. assim, então, Jeitinho é o brasileiro. jeitinho É. brasileiro, é que o jeitinho brasileiro já tem um estudo aí, que é muito da antropologia, né, mas que falava muito, ele, daqui a pouco eu vou lembrar aqui do jargão, ou senão daqui a pouco eu olho na memória auxiliar aqui, que é esse jeito do malandro. Sim. E se tinha muito disso, que as pessoas que iam para venda eram aquelas pessoas que tinham uma boa lábia, que Uhum. tinham o encantamento, a sedução, e que não tinham a preocupação com realmente com a entrega e a qualidade. Só que agora, com a internet, com todos os recursos que se tem, hoje, realmente, quem está comprando está muito mais apropriado daquilo que está buscando. Uhum. Então é um outro jogo. Não é um Sim. jogo onde a gente tinha essa disparidade, Uhum. né, dos papéis, de Uhum. quem está comprando está quase uma vítima. Sim. Então eu acho que isso muda bastante. Mas, e voltando na técnica e pegando, já que quem está nos assistindo aqui também está aprendendo Uhum. aqui com a gente, e aí já fica assim, pessoal, quem está acompanhando, se está com o tema interessado, eu geralmente falo isso mais no final, mas já vou fazer minha venda Uhum. aqui, Uhum. Uhum. de que as pessoas possam estar curtindo, vai lá, dá o like, é importante a gente ter o like, é importante compartilhar com pessoas e se inscrever nos canais, tanto no canal da Band quanto no meu, que é no YouTube é Jaqueline Mânica, para realmente poder fazer com que esse conteúdo possa chegar no maior número de pessoas. E quando a gente está falando de técnica, porque eu, para mim, quando eu fiz o curso, foi muito interessante quando o Flávio trouxe, falando sobre vendas, conceitos sobre esteira de produtos. E quando ele começa falando, dizendo assim, primeira coisa que você tem que fazer é analisar o seu negócio, estudar sobre tributos. Eficiência Eficiência tributária, ele fala muito tributária disso. é, Escolher já o negócio é, atrelado a isso. é isso, e realmente poder ter, porque esse é um outro negócio, e é por isso que tantas pessoas empreendem e quebram. Uhum. Porque elas veem um sonho, elas vendem uma grande ideia e elas não vão a fundo. Qual é a tua visão sobre Uhum. isso? Muito bom, já que acho que até mesmo citando o Flávio, ele traz um ponto que, e de fato é de conhecimento geral, que a maioria das empresas, né, acho que o número é 80% das empresas quebram ali nos primeiros 5, 2 anos, uma Isso. coisa assim. E muitas vezes é porque não tem essa visão de olhar não só também para o produto. Tem aquela frase, né, do produto bom se vende sozinho. E eu discordo, eu acho que não é bem por aí, entendeu? Ou até pode vender, vamos dizer, até um certo ponto. Só que para que você continue, para que você vá além, né, não é sustentável. E você ter uma visão de todo o teu negócio atrelada a vendas, atrelada à eficiência comercial, atrelada à eficiência tributária, já é uma forma de você antecipar os percalços que podem lá na frente acontecerem. E aí fica um insight aqui para todos que eu enxergo que as maiores empresas hoje que a gente vê de maior sucesso, seja até mesmo do inglês ao WhatsApp, a gente vê muito aí forte hoje a G4, educação, até o CIMED, enfim, empresas que você percebe ali que estão muito hypadas e que têm um resultado muito forte. Se você for olhar por trás dessas empresas, na verdade, não necessariamente elas são, por exemplo, o WhatsApp, não é uma empresa de inglês, é uma empresa de vendas que tem um produto que é o inglês. Mas dentro da empresa WhatsApp, por exemplo, tem todo um canal de formação de pessoas, de vendedores, de franqueados, de toda uma esteira que ela já é voltada para que seja potencializada a venda final do produto. Agora, se a gente vai vender inglês, se a gente vai vender água, se a gente vai vender picolé, sabe? O foco realmente é de tu entender a empresa como um organismo que, no fim das contas, também tem que ser uma empresa de vendas. E isso faz com que o sucesso empresarial seja muito mais próspero, vamos falar assim, né? Uhum. E eu estava te ouvindo aqui, lembrando também, porque o segundo ponto que você mencionou é a fome, é a vontade. Eu sempre me lembro da Cris Junqueira, isso que eu sou uma pessoa que trabalho com seleção uma vida Uhum. inteira, que hoje não trabalho mais com seleção, eu trabalho com desenvolvimento de carreira de profissionais, mas fiz muita seleção nessa vida. E eu realmente não tinha me dado conta, porque é uma frase tão simples, mas que ela abre uma janela e diz assim: o óbvio tem que ser dito. É Sim. isso. E ela menciona: se tem uma coisa que é difícil ensinar para as pessoas é que elas queiram. Uhum.
E aqui a gente está falando de fome, a gente está falando de ambição. E quando eu vim na verdade não foi do curso, porque eu tenho ido muito a São Paulo, que eu Uhum. adoro, adoro São Paulo, adoro, tem pessoas de lá que eu gosto muito, e eu gosto muito do Sandro Magaldi e do José Sim, Salib Neto. sim. E aí nós estávamos fazendo um debate falando sobre ambição. E aí eu voltei e eu comecei a estudar sobre ambição. E aqui no Brasil a gente não tem quase literatura sobre ambição. E quando a gente vai jogando as palavras para ver significados e sinônimos, em seguida ela é vista como a mesma coisa da venda. Ela é vista como algo ruim, como algo Ganância, de confunde com ganância, ganância, né? como algo de pessoa sem caráter, uma Uhum. pessoa que dá um pouco coloca o poder e isso acima de todos. Onde que está o significado disso? E você que trabalhou com formação de pessoas e que com certeza passaram. Um outro ponto que eu anotei aqui, o turnover alto, Uhum. que é uma coisa também que mostra a precariedade Sim, dessa relação. sim. O que acontece que no Brasil, que é um país que a gente precisa tanto, que as pessoas têm tanto para crescer, a ambição é tão baixa? Agora a visão Sim, mesmo, assim, você sim, pode trazer tua visão de vida, não sim. só a questão Uhum. técnica. Bom, eu acho que a questão da ambição, ela é muito uma coisa também sistêmica, assim, vamos falar. Aí, afinal, a gente, durante toda a nossa infância, toda a nossa vida ali, juventude, a gente é até mesmo premiado para fazer o quê? Tirar boas notas, passar numa faculdade, fazer um estágio, todo aquele caminho tradicional. Mas que se a gente for ver, muitas vezes esse caminho tradicional ele não vai levar até talvez uma grande ambição, talvez um grande. Até eu lembro que quando eu estava começando um projeto ali, eu fiz até com o auxílio de uma dinâmica que o Flávio Augusto fez, eu fiz uma conta. Peguei um sonho assim meu que eu tinha e não era nem um sonho muito uau, sabe? Mas um sonho que tipo dei certo na vida. E aí eu fui colocar quanto isso ia me custar. Família, tantos filhos, onde eu queria morar, quantos carros eu queria ter, quantas viagens eu queria. E aí você faz essa conta, inclusive se você não fez aí, tá assistindo, eu sugiro que você faça para você ver. Você percebe que a conta ela não fecha. Tipo assim, você trabalhando muitas vezes em algo tradicional, algo ali normal, vamos falar assim, na média, você talvez não vai chegar nesse sonho. Entendeu? E o destino final desse sistema, vamos dizer assim, sem romper essa ambição maior, muitas vezes é o INSS, que se a gente hoje colocar o teto do INSS, bota no Google aí, se não me engano, tá R$ 8.000. 8.000. O teto do INSS. Então, sabe? Então, assim, eu acho que primeiro é essa falta de entendimento disso, essa falta de pauta até mesmo nas juventudes, nas escolas, em ter, sabe, essa questão. E, para quem quer desenvolver, uma coisa que me ajuda e já ouvi pessoas de muito sucesso falando, que a gente precisa buscar aumentar as nossas referências. Aumentar os nossos referenciais. E isso é o quê? É estar em ambientes de pessoas, de negócios, né? Muitas vezes que talvez você ainda não esteja lá pertencente a isso, mas que de alguma forma você se enxergue ou queira se enxergar um dia, para que você aumente esse referencial, certo? Então, é você sair, sabe, da sua bolha. Eu pude, enfim, a partir da minha história ali, sair da minha cidade para Florianópolis, mas acho que não se trata disso, sabe? Mas pode ser na tua cidade. É furar a sua bolha, é conhecer pessoas novas, é conhecer lugares novos, é você realmente ver além do que o seu mundo ali precisamente te traz. E esse é o ponto, porque esse é o passar por média. Uhum. E que é tão, quando eu falo tirar boas notas, quando a gente começa a conversar, o que é tirar boas notas? A maioria é passar por Média. média. É. Não é tu ser Sim. o 10. E é tão engraçado, eu que acompanho muitas empresas, e hoje eu venho acompanhando muito mais, porque eu tive a fase da seleção, tive um momento muito da consultoria, e hoje eu trabalho com o desenvolvimento de lideranças, com o Uhum. desenvolvimento de equipes, mais nessa parte de desenvolvimento, treinamento, Sim. e com as questões de carreira. E aí, quando a gente está conversando com as pessoas e pergunta sobre em que você é bom, é muito engraçado, porque, quer dizer, engraçado não tem nada de engraçado, é triste, É. porque as pessoas não sabem falar. Elas falam, às vezes elas sabem, mas elas têm constrangimento em dizer. E aí, quando você aperta, tá, mas em que você é 10? É muito comum as pessoas dizerem, não, eu não sou 10 porque eu sempre tenho coisas a melhorar.
E aí eu faço de propósito, eu pergunto o que que uma coisa tem a ver com a outra. E aí, como assim, Jaque? Eu disse, então um atleta que tira a medalha de ouro, ele parou. E é tão interessante porque o Brasil é um país que adora o esporte. E adora, eu não sei se as pessoas ficavam se realizando através da seleção brasileira, agora não tem mais nem isso para se realizar. E aí eu acho que fica esse aspecto de isso que você está falando. Eu preciso furar bolha. E esse é um ponto com quem eu estou me relacionando, quem são minhas referências. Que eu possa me inspirar e poder estar olhando para quebrar e não ficar com a pessoa do lado. Uhum. E se a gente for olhar, João, quantas pessoas que saíram do colégio junto com vocês Uhum. e que hoje é isso, estão na média. Sim. Se elas estão, daí é um pouco alguém dizendo, tá, mas elas podem estar felizes. E eu disse, beleza, não vou entrar no mérito, que É. bom, se elas estão felizes, que bom. Mas igual a gente precisa ter essa perspectiva de futuro. Como é que vai ser o futuro? Sim. E eu acho que muitas pessoas às vezes estão na média, não porque elas querem estar, mas é que é o caminho apresentado e às vezes elas nem têm a visão de que elas podem estar em outro lugar, estar longe da média, sabe? E eu acho que vendas, ela abre muito essa visão mesmo, esse poder que você enxerga que, cara, você não precisa ficar na média. Você pode mais. E aí você adquire uma autoconfiança, vamos falar assim, que daí te abre caminhos. Porque às vezes não é que a pessoa não quer, mas às vezes ela nem sabe da possibilidade, sabe? Fica tão, não, isso é pra outra pessoa, não é pra mim. Acho que tem isso, mas eu também acho que tem os anestesistas de plantão. Que é alguém que fala, você é da média, aí lá pelas tantas vem o grupo e Uhum. diz, mas para quê? Tem, Você está isso fazendo a tem. cultura do esforço, Uhum. está cultuando, está romantizando o Sim. esforço, que por sinal esse é um outro ponto que não tá, a gente tinha aqui feito algumas questões e que a gente não vai se perder, Uhum. mas eu achei sensacional no teu Instagram quando tu traz a tua visão de liberdade. Sim. Eu achei sensacional, porque eu disse, meu Deus, eu disse que legal isso, né? Eu fico super orgulhosa, que são, Uhum. é a geração do meu filho, né? São os amigos é amigo do meu filho. Eu vejo também a trajetória que o José Otávio e a Gabriela estão fazendo. E eu achei sensacional para que tu pudesse contar aqui, João, a, qual é a tua visão, a sua visão, estou tentando usar mais o você, É. em relação à liberdade. Legal, legal. Bom, esse é um tema que eu gosto bastante de falar, afinal, eu enxergo que, pra mim, ou se não o maior valor, assim, que eu enxergo. Só que, de fato, primeiro que eu consigo já ter a consciência de que liberdade é até um pouco diferente do que as pessoas pensam, porque liberdade muitas vezes é visto só como, você fazer o que você quer, a hora que quer. Só que tem um conceito que eu aprendi e li num livro que eu, inclusive, recomendo muito, e que nesse post que eu fiz eu falava dele, que é Homem em Busca de Sentido, Man's Search for Meaning, em inglês, do Viktor Frankl. Basicamente conta ali de um médico que viveu nos tempos ali do Holocausto, dos Auschwitz. campos de concentração e tal, perdeu praticamente tudo ali, tudo, e pôde se manter firme, se manter vivo, se manter feliz, porque ele tinha um propósito muito forte. E lá pelas tantas ali no livro, ele fala muito da questão da liberdade, que na verdade a liberdade, ela só é real se ela está acompanhada da responsabilidade. E até fala como se a liberdade fosse o caminho e a responsabilidade fossem os traçados do caminho que precisam estar alinhados juntos para que você realmente conquiste, realmente chegue, realmente tenha liberdade. A gente ouve bastante também, até mesmo a questão de disciplina igual a liberdade tem a ver com isso, questão da autorresponsabilidade. Então eu vejo muito assim, sabe? Então é você entender que liberdade não necessariamente é fazer o que você mais quer. Talvez muitas vezes fazer o que você não está querendo no momento para ter talvez o que você mais quer no futuro, lá na frente, algo que você vai construindo, até mesmo como eu disse, é esse mapa, certo? E que a responsabilidade vai traçando. Então, enfim, eu poderia estar falando disso por muitas e muitas horas aqui, eu gosto bastante do tema, mas eu acho que é isso, sabe? Desmitificar um pouco dessa coisa de liberdade, a questão do hedonismo, só buscar fazer o que quer, a hora que quer, e pelo contrário, para realmente conquistar a liberdade, você precisa fazer muitas vezes o que você não quer. Até a gente já vai fazer o reforço aqui, que no episódio anterior aqui, que a gente está conversando com o João, nós tivemos o episódio com o Celso Dellinghausen, que é um especialista, um estudioso, tem toda uma formação na área de felicidade. Uhum. E ele fez um curso em São Paulo sobre feliciência, estuda muito hoje as questões, aspectos também da neurociência,
E ele fala sobre a diferença do bem-estar e da felicidade. E ele vai dizer que isso, a felicidade está muito mais atrelada à realização do que ao princípio do prazer. Uhum. Porque por que que as pessoas ficam tão correndo, que parece o ratinho, né? O tempo É. inteiro correndo atrás dessa estado da arte que é, bom, eu preciso satisfazer meus desejos, o prazer imediato, Uhum. e de não ter esse olhar um pouquinho mais para frente, Pra para a realização. Uhum. realização. E aí eu acho que entra no terceiro pilar que você falou, que venda tem toda essa estrutura, que é a gestão das emoções. E aí eu acho que a gente passa por isso, porque talvez as pessoas não queiram a venda porque eu não queira lidar com a rejeição, Uhum. porque eu tenho dificuldade de lidar com a frustração, Uhum. de entender que o meu produto não é tão bom assim. Eu nunca vou esquecer. E eu vou fazer aqui uma referência a ele, que é o Zordai, que foi uma pessoa que trabalhou na Safe Park. Ele era diretor comercial da Safe Park, hoje ele é um franqueado da Safe Park, que é a empresa de estacionamentos, e eu tive uma trajetória muito grande com a Safe. E aí um dia ele me disse assim, Jaque, você é muito boa em lugares que te compram. E aquilo me pegou. Eu me lembro que eu tinha uns pegas, a gente tinha uns pegas, uns debates muito Sim. legais, assim. E quando ele me disse isso, foi um chacoalhão também. E aí a gente vê como é importante pessoas que não ficam só querendo ser boazinha. Ai, tu fala sobre Uhum. isso também, Uhum. Uhum. do bonzinho. Bonzinho não E vende. o bonzinho não vende. E aí quando ele me disse isso, você é boa com quem te compra é isso, é porque querendo ou não, é você entrar num lugar onde a pessoa, ela não tem a noção do que precisa, ou ela não está ali tão aberta a te comprar, e que você tem que furar, romper, é mais uma bolha, é mais Uhum. uma parede que tem que Uhum. romper, é um desafio, né, João? E então, nessa tua experiência, como é que você entende essa questão do lidar com a frustração, lidar com a rejeição, lidar com essa gestão das Uhum. emoções? Uhum. Eu acho que para você lidar bem com a gestão das emoções, primeiro você tem que dar um passo para trás, no sentido de você entender o porquê que você está fazendo aquilo, qual motivo, qual objetivo. E em vendas, que é um processo ali que a gente, vamos dizer assim, quanto mais produz, quanto mais vende, acaba muitas vezes até menos sendo comissionado por isso, enfim, então tem muita essa atrelação e em qualquer negócio, né? A gente tem que entender muitas vezes o porquê que a gente está fazendo aquilo. E quando a gente entende isso, e muitas vezes o porquê pode ser um objetivo, uma realização, às vezes pode também ser o que a gente chama muito de o porquê. Às vezes a gente quer crescer na carreira, quer ter uma empresa próspera, porque quer ajudar a nossa família, os nossos pais, mães, filhos, enfim. Mas você ter esse entendimento, sabe, do porquê, porque eu digo que muitas vezes as pessoas, a gente anda tanto no automático hoje em dia, sabe, que a gente nem sabe por que a gente está fazendo as coisas. E às vezes é perguntar o porquê que a gente faz aquilo. E quando a gente entende o porquê que a gente faz, e tem uma ferramenta, um caminho, e aí vamos falar vendas aqui como algo nesse sentido, a gente para perceber que, cara, a dificuldade, o não, muitas vezes ele é pequeno, perto do meu motivo, perto do meu porquê, perto do meu, vamos falar assim, prêmio. E aí tem uma frase que eu gosto bastante, que é o que são as dificuldades perto do prêmio. Então, o que são os nãos perto do prêmio? Então, eu acho que o segredo tá você dar um passo para trás e descobrir qual é o meu prêmio. O que eu quero? Entende? E aí você vai conseguir lidar melhor com as dificuldades que, de novo, num primeiro nível, fazem parte, você tem que suportar. Num segundo nível, você tem que não só suportar, mas até mesmo estar de boa. E num terceiro nível, você tem que gostar, sabe? Gostar do não, gostar do desafio. E que a gente ouve muitas pessoas, empresários de sucesso falando disso, certo? De você, poxa, buscar o desafio, buscar as dificuldades, porque é isso que vai te levar para um próximo nível. Então, eu acredito que lidar bem com a gestão das emoções é, num primeiro momento, você ter clareza do porquê e do o que você quer. Que espetáculo, hein? Eu tava pensando aqui, e tem gente que fala mal da geração Z. Ai, meu Deus do céu. Que essa é uma outra temática que como é fácil colocar jargões e se esconder atrás dos preconceitos. Claro que é diferente, mas aqui a gente tô tendo uma conversa, nós estamos aprendendo com alguém que é muito geração Z. E então, como é ruim, né, quando a gente vai colocando e vai deixando de aprender, deixando de poder ver, ok, tem pessoas que não querem nada com nada, mas tem em todas as Uhum. gerações.
E a gente está vendo aqui alguém que está nos ensinando da importância de saber para quem que tu acorda, para que tu acorda todos os dias. Uhum. É disso que a gente está falando. E, João, a gente já está, né, se encaminhando mais pro fim. Dentro da tua experiência, como que a pessoa pode talvez desenvolver? Vamos supor que você esteja lá com um grupo novo de pessoas que vão Uhum. entrar para vender e que as pessoas estão patinando, estão naquele Sim. momento assim bem no meio do caminho, Aham. dizendo, nossa, eu enxergo tudo isso, mas e que realmente não estão com muita Aham. força de resiliência. Como que a gente pode auxiliar as pessoas a terem mais resiliência? Também na linha do conselho, você está Uhum. fazendo uma mentoria agora, uma Sim. mentoria coletiva. Sim. Eu acho que até você falando, eu tava lembrando, né? Isso é a maioria das pessoas, né? Na minha equipe, a maioria vai estar ali. E isso em qualquer lugar, qualquer projeto, enfim. Muitas pessoas começam, menos continuam e menos ainda terminam, certo? E eu acho, assim, que quem quer desenvolver habilidades nessa área, eu acho que, como a gente vem falando, eu acho que primeiro é você entender que é, o ter não é o mais importante. O fazer também não, mas o ser é o mais importante, que é o quê? Que é quem eu quero ser, quem eu quero me tornar, que é aquilo que a gente falou antes, dar o passo para trás para ver o que eu quero, onde eu quero chegar e tudo mais. Então, quando você começa entendendo quem você quer ser, você começa a pensar assim, poxa, a pessoa que eu quero ser, ela precisa passar por certas dificuldades. Vamos fazer uma analogia com o surf. Ela precisa aprender primeiro a passar por baixo das ondas, a Dá um levar, joelhinho. dar o joelhinho, levar o caixote, para depois ela começar a surfar a onda, começar a ter grandes resultados. Então, entender que para que você chegue num resultado que você quer, você precisa passar por um processo. E que a pessoa que eu quero me tornar, que é a pessoa que já surfa, que já pega onda, que já vende, que já cresce, é necessário ela passar por isso de uma forma tranquila. Ou, na melhor das hipóteses, a gente tentar buscar essa tranquilidade, entendeu? Mas não se desesperar, porque aí entra o que a gente também falou aqui durante o papo. As pessoas são muito imediatistas, então, nas primeiras dificuldades, acabam achando, não, isso aqui não é pra mim, não, isso aqui não funciona. Quando, na verdade, ninguém é bom naquilo que faz pouco. Certo? Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Tem uma franqueada amiga que tem essa frase que fala bastante e que eu acho que é sobre isso, sabe? Então, uma outra frase que eu falo demais pra minha galera ali que tá no início também treinar não vende, vender treina. No sentido de que não é que você não tem que treinar, você precisa estar no treinamento, você precisa se aperfeiçoar, precisa fazer mentorias, só que você precisa também colocar em prática, entrar na água, entrar no mar, levar caixote, entende? Eu digo isso, se quer aprender a nadar, entra na piscina. Só na teoria, É. como dizia o Brizola, que é um antigo Aham. político nosso, não vai te dar. Precisa meter a mão na massa. É. João, só para. Eu não queria perder, eu anotei 200 coisas aqui, Uhum. porque eu adoro essas frases. Uhum. Isso que está dizendo, ninguém é bom naquilo que faz pouco. E aí eu estava me lembrando, porque em coisas básicas, porque a gente é muito musical lá em casa, a gente adora Sim. música. E agora o pessoal a gente tem cantado pouco, tem tocado pouco, e o Alexandre esses dias estava tocando e ele tá com os dedos travados. E é isso, se não treinar, Treinar, não praticar. desaprende, mas enferruja. Precisa ter realmente o exercício, precisa ter sequência e frequência. Eu adoro isso, né? Eu digo, tem que ter sequência e frequência na Uhum. vida para a gente poder seguir. E tem essa questão que tu fala do ser, que de novo também é uma frase que em alguns momentos, quando as pessoas querem tirar a força, vem um jargão. Isso é romântico. Isso não é romântico, isso é verdadeiro, é totalmente. E hoje, mais do que nunca, as pessoas querem também essa transparência. Uhum. Porque a gente começa a perceber quando só tem o envelope ali. Aham. Então, mas eu não queria perder a tua fala sobre bonzinho. Porque Uhum. seguido eu digo isso para as pessoas que fazem desenvolvimento de carreira. E às vezes é muito comum ter pessoas que são pessoas boas, são pessoas legais, são pessoas trabalhadoras, mas são pessoas que não conseguem avançar e avançar as ondas. Uhum. Passada da primeira. Como é que a gente diz? Não, quando entra Primeira onda, primeira a arrebentação. primeira arrebentação. E eu tenho trazido que, às vezes, o mercado, o mundo corporativo não gosta de gente boazinha. Uhum.
E eu falo para impactar e depois a gente esclarece. E aí, quando eu olhei que também você tinha feito Aham, um reel sobre isso, sim. eu achei muito interessante e acho que é bem bacana que as pessoas que estão aqui, nossa audiência tem pessoas de RH, tem muitos estudantes e muitas lideranças Uhum, que acompanham sim, a muito tua show. visão. Bom, eu acho que assim, daí também mais um conceito que a gente precisa mudar. Às vezes as pessoas acham, até mesmo para quem trabalha com vendas, que você deve chegar ali pelas beiradas, né? Vamos dizer assim, com licença, olha só, eu tenho aqui um produto, posso te mostrar. O que na verdade não é bem por aí, né? Pelo contrário, a postura de um vendedor, um empresário, uma pessoa de sucesso, ela tem que ser muito mais numa figura executiva, numa figura de autoridade. E eu falo isso para os meus mentorados, liderados ali, vendedores que muitas vezes estão até no início ali de uma trajetória, que não importa que você tenha um dia, 5 dias, ou 100 ou 1000 dias, a pessoa do outro lado não vai saber. A pessoa do outro lado da tela, do telefone, ou onde é que você estiver, você já tem que se portar como uma autoridade, para que, com o teu posicionamento, a pessoa já, opa, não é qualquer um aqui. Porque a gente tem que pensar também que todos nós temos um alerta, vamos dizer assim, um alerta vermelho de vendedor, né? O vendedor chato, que é aquele que com todo respeito a todos os negócios, mas sei lá, a liga de uma empresa ali, de operadora de telefone, às vezes é um robô, não é nenhuma pessoa, a gente, não, é mais um vendedor, pum, desliga. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer algum tipo de prospecção, a gente aqui trabalha muito com a questão da prospecção ativa, né? Você tem que impactar a pessoa, inclusive nos primeiros segundos é muito importante você impactar a pessoa, e não é nem com uma energia super vendedorzão, assim, ali, né, de olá, como você está, não é esse o ponto, nem de uma energia baixa, de um toque-toque, com licença, você poderia falar comigo, mas é de uma postura de, alô, Jaque, olá, Jaque, tudo bem? Já que a gente não se conhece ainda, eu estou entrando em contato contigo, tu entende? Uma coisa que, poxa, quem é que tá me ligando aqui? Essa pessoa sabe meu nome, essa pessoa tem presença, essa pessoa... Você vê que não é qualquer um que tá ali do outro lado. Entendeu? Isso serve para um primeiro contato, isso serve para você contornar uma objeção, para você não fazer muitas vezes tanta questão da venda da pessoa, porque a gente fala muito disso. E aí a gente pode trazer até, você que é psicóloga, para várias esferas aí, até de relacionamentos. Quando a gente muitas vezes fica muito perto ali da pessoa, tá conhecendo a pessoa, fica, tá muito fácil, né? Não sei se é essa pessoa. E em vendas também, que traz muito essa questão da psicologia, é um pouco assim também, sabe? A gente não pode querer demais ali. Porque se a gente quer demais, a gente mostra que a gente está precisando. E quando a gente mostra que a gente está precisando da venda, ou precisando do negócio, parece que a gente fica com uma faixa assim, ó, eu quero vender para você, eu preciso vender para você. E isso, opa, tira o pé. Então é muito mais uma questão, eu não preciso vender para você. Eu vou conseguir ajudar pessoas, trazer meu produto, meu serviço com você, ou se não for com você, vai ser com outra pessoa. E tá tudo certo. Tô aqui para te ajudar. Você quer me ajuda? Vamos lá. Se não quer também tá tudo bem. E essa postura gera interesse, gera uma maior receptividade, inclusive. Sabe que eu, muitas vezes conversando com a Gabriela e com o José Otávio, eu dizia para eles, porque eu falo muito sobre isso, sobre a qualidade da presença. E isso passa por tudo, que é como é que você chega no ambiente, a roupa. E eu não estou falando de usar grife, mas estou usando a questão da gente compreender a cultura que está ali e a gente saber como é que eu vou me portar, adequação nesse cenário. E aí eu dizia para eles assim: observem as pessoas atravessando a rua. É muito interessante. Daí, claro que daí vai alguém vai dizer, tem exceção, não sei, mas a pessoa, mas observa a pessoa que para ali na faixa de segurança, vão ter pessoas que vão ficar 1 hora esperando que alguém a veja e que alguém pare. Uhum. Tá? E tem aquelas pessoas que vão chegar, e aí a gente vê a força da postura. A pessoa chega, ela olha e lá pelas tantas as Ah, pessoas param. E então é disso que a gente está falando, né? É dessa qualidade de poder entender. Eu tenho uma intenção e a minha intenção é atravessar a rua com segurança, na faixa de segurança, fazendo a coisa certa. E é isso que vai fazer com que de repente alguém me veja e compreenda. Bom, a intenção dessa pessoa é essa, né? Pode ser que em algum momento eu não, a tua intenção não fecha com, não deu match uhum, ali, uhum. mas se estabeleceu uma relação. E essa relação a gente também não sabe onde que pode dar, porque as coisas também não são só da hora, né? Sim,
Mas, Exatamente. João, a gente está chegando ao fim. A gente tem um cuidado aqui de não passar muito, né? Sempre ficar em torno de 1 hora, porque hoje as pessoas têm essa coisa do imediatismo e é bom que fique com um gostinho de quero Sim, mais. sim. Então, é importante reforçar que tá o tempo inteiro tá passando o teu arroba, mas de deixar um conselho para as pessoas. Onde é que as pessoas podem se abastecer, além de nas tuas redes? Uhum. E livro, você até já falou do Viktor Frankl, mas é um pouco livro, série. O que você daria de conselho para as pessoas que nos escutam nesse sentido de poder desfrutar mais dessa postura comercial, de poder atingir melhores resultados? Sim, legal. Bom, primeiramente também queria agradecer mais uma vez aí o convite, a honra de estar aqui participando contigo já, aqui com a Band. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, foi muito legal, me diverti bastante. Inclusive eu entro, sempre quando eu tô até com algum desafio, eu falo para os meus liderados, para a galera, sempre entra para se divertir, sabe? O resultado final a Deus pertence, né? Então foi divertido, foi legal aqui. E, bom, a mensagem que eu posso deixar, enfim, acho que primeiro, no contexto ali dos livros, eu comentei esse do Viktor Frankl, é um livro que realmente é muito profundo e muito bacana, realmente eu recomendo demais. Para quem quer se desenvolver na área de vendas, o Spin Selling é um livro básico ali, mas que todo mundo tem que né, ter lido, é muito legal. Tem um também bem legal que eu li recentemente, que é o Armas da Persuasão, que fala também bastante sobre gatilhos e tudo mais. Enfim, poderia estar falando muito aqui, que eu adoro ler também, mas trazendo uma mensagem final, eu acho que primeiramente, é importante você se perguntar, sabe? Aquilo que eu falei da pergunta anterior, do que você quer, sabe? Ter clareza. Eu acho que a gente vive num mundo abundante, a gente vive num mundo que a gente pode ter uma postura mais protagonista, menos vitimista, sabe? Menos de, porque eu moro em tal lugar e eu não consigo isso, porque eu sou... Não, é claro que tem suas diferenças, né? A sociedade não é uma sociedade justa, mas existem ferramentas e eu falo e trago muito que vendas é uma ferramenta de transformação, que você pode também mudar de vida, não é impossível você sair de baixo e crescer. Até mesmo no meu caminho ali, que, enfim, traduz muito do que é vendas, não são só pessoas que tiveram, sei lá, uma trajetória como eu tive ali anterior, mas pessoas que vieram de baixo também, mas que conheceram vendas e usaram isso como uma ferramenta. Mas acho que todas as pessoas têm algo em comum, que é a clareza do que você quer. E junto da clareza, porque também não adianta só, tá bem, eu sei o que eu quero, mas aí você fica esperando, você não faz, você não vai, não adianta. Você precisa ter também o aspecto de tomar uma decisão, de ir para ação. E decisão eu enxergo que é diferente de pensamento positivo. Pensamento positivo é quando a gente fala, não, eu vou lá, eu vou dar certo, eu vou me vencer, eu vou crescer. Decisão é ter o pensamento certo, ter o pensamento positivo, mas é quando você coloca também a ação, quando você coloca a atitude. E aí, tendo esses dois elementos aqui, clareza, decisão, é aquela também questão da paciência, ter paciência com o tempo, as coisas acontecem, não é no nosso tempo muitas vezes, é no tempo do universo, no tempo de Deus, mas as coisas acontecem. Então acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para a galera. Coisa boa. Gente, estou feliz demais, muito feliz mesmo, porque o nome do podcast é Mentes que Conectam, mas a maioria das pessoas que eu trago aqui, além da mente, se conectam às emoções, o coração, e então é realmente muito especial estar aqui contigo. ah, e ter hoje essa possibilidade. A primeira pessoa, quando eu comecei a fazer minha virada de carreira, de poder vir mais, Uhum, me colocar, me posicionar mais nas redes e trabalhar mais a minha marca uhum, pessoal, o meu Jaqueline Mânica como uma marca, foi com uma colega da Gabriela, com a uhum, Marina Roquette, que foi uma das primeiras pessoas que me assessorou, foi muito importante. E que bacana entender que, ok, né, sou mãe, sou uma profissional com 30 anos de mercado, tenho muito para, mas eu tenho muito para aprender. uhum. E foi muito bacana que minha mente está borbulhando e eu tenho certeza que as pessoas também, quem está nos acompanhando aqui, está desfrutando dessa reflexão, dessa conversa super agradável, uma conversa consistente. Não é uma conversa só, Uhum, é uma uhum. conversa que Profundidade. teve profundidade e alegria. Então, obrigada realmente pela conexão. E, gente, nós temos que encerrar, mas ficam aqui os contatos. A gente tem as possibilidades de poder seguir nos contatos comigo, com o João, e, e que realmente vocês possam estar fazendo com que o Mentes que Conectam possa chegar a mais e mais pessoas. Obrigado pela companhia
e até a próxima.